Olá! Esta comunicação apresenta o desenvolvimento profissional do professor de música da educação básica a partir dos conceitos de identidade e conhecimento docente. Ela será apresentada por mim, Lucila Andrade, que sou aluna do doutorado do programa de pós-graduação da Universidade Federal da Paraíba, sob coautoria e orientação da professora Cristiane Almeida, que é vinculada ao programa de pós-graduação na UFPB, mas também é professora na Universidade Federal do Pernambuco. Antes de continuar, gostaria de fazer a minha descrição. Eu sou uma mulher branca de 36 anos, cabelos pretos, olhos castanhos, estou usando um óculos de grau, estou vestindo uma camiseta vermelha, uma jaqueta jeans e o fundo atrás da minha apresentação é um fundo liso branco. Para este trabalho, procuramos pensar a formação no sentido do desenvolvimento profissional do professor, que transmite a ideia de continuidade, de um processo que transcende a divisão por etapas inicial e continuada. Esse desenvolvimento considera as experiências de ensino e aprendizagem que antecederam a escolha da docência, perpassa sua formação antes e durante o exercício da profissão e inclui experiências vividas fora da escola. Nessa perspectiva, a formação consiste em uma postura permanente de questionamento, de busca por soluções e de reflexão que acompanham o professor ao longo de sua carreira. Embora tenha essa perspectiva tão pessoal, baseada nas experiências individuais, essa formação acontece na coletividade, nas experiências com alunos, na escola, através de contato com colegas de profissão e também nas comunidades profissionais docentes. O contexto da nossa pesquisa é uma dessas comunidades profissionais docentes, chamada Musicalização Brasil. Essa é uma comunidade que acontece em um grupo no WhatsApp. Embora separados geograficamente e atuando em escolas distintas, a frequência praticamente diária das mensagens mostra a importância que os professores atribuem a esse grupo como um lugar de apoio profissional, emocional e social. O perfil dos participantes são professores de música que atuam na educação básica de uma rede particular de ensino. O grupo conta com 245 membros, aproximadamente, e tem representações de todas as regiões do Brasil. De acordo com a descrição do grupo, o objetivo deles é a troca e a interação. E a forma de ingresso acontece através de link compartilhado. Portanto, professores que já pertencem ao grupo, fazem parte, podem enviar para outros colegas esse link e esses colegas, então, podem ingressar no grupo. O grupo foi criado em janeiro de 2020 e o recorte da pesquisa constitui um ano das interações entre setembro de 2021 e setembro de 2022. Apresentando uma visão geral da tese, essa comunicação é um recorte, né? Temos os objetivos. Para compreender de que forma a participação no Grupo Musicalização Brasil proporciona experiências de formação que contribuam para o desenvolvimento profissional do professor de música da educação básica, a nossa investigação propôs, portanto, uma etnografia online. Os dados, eles são constituídos do recorte de um ano das interações do grupo, incluem mensagens de texto, de áudio, imagens, mídias, materiais compartilhados e links. Utilizamos também conversas de um grupo focal online e conversas individuais, entrevistas com alguns professores participantes, além de diários de campo online. O processo de análise dos dados, que se encontra em andamento, tem evidenciado a importância da comunidade como um espaço de compartilhamento entre os professores, um lugar onde é possível pedir ajuda, solicitar materiais, expor dificuldades, contar experiências do dia a dia em sala de aula, exercitar a empatia e demonstrar apoio. O referencial teórico está estruturado nas comunidades de prática. Trata-se de uma teoria social da aprendizagem, na qual comunidades de prática são definidas como grupos de pessoas que compartilham uma preocupação ou uma paixão por algo que fazem e aprendem a fazê-lo melhor à medida em que interagem regularmente. Essas práticas, por sua vez, contribuem para a construção de nossa identidade em um processo constante de ressignificação das experiências, ao qual chamamos aprendizagem.
No contexto da formação do professor, comunidade de prática tem demonstrado duplo benefício. Além de narrar suas experiências de vida perante outros participantes, dando aos docentes oportunidade de reflexão a respeito de sua prática, a própria interação entre os participantes, ao se comprometerem mutuamente por um objetivo, que é compreender as experiências de formação, e compartilharem um repertório relativo ao modo de ser professor, de pensar os desafios da profissão, as metodologias que utilizam e etc., seriam promotoras de novas aprendizagens em um contexto de interação na comunidade de prática. A construção da identidade profissional do professor dá-se ao longo da vida em um processo constante de prática e reflexão sobre a mesma, que é responsável por produzir conhecimento profissional docente. Esse, de acordo com Nova, possui 3 características. Primeira, é elaborado na ação e, por isso, contingente. Segundo, é construído e compartilhado entre os professores, sendo assim coletivo. E terceiro, se expande para fora do contexto profissional, sendo público. Os dados que trazemos seguem essa perspectiva de conhecimento profissional e se constituem trechos extraídos do grupo focal online, formado por professores que são membros do grupo Musicalização Brasil. Esse trecho que apresento agora é a fala de uma professora que chamei de 2560 e é parte do material extraído desse grupo focal. Questionada sobre qual a função do Grupo Musicalização Brasil, a professora fala um pouco sobre como se sente em relação à sua participação no grupo e o que constitui esse espaço para ela. Ela diz assim: para mim, é uma rede de apoio, um lugar que podemos pedir conselhos e dicas, um lugar seguro, onde sei que sempre alguém tentará me ajudar quando eu precisar, e que também eu tento ajudar o máximo de pessoas possível, da mesma forma que eu sempre sou ajudada. A troca de ideias, repertório e materiais são essenciais para as minhas aulas e motivação. Muitas vezes me sinto isolada porque eu trabalho no interior e não tenho outros educadores musicais perto de mim. E o grupo me faz motivar quando já não tenho forças nem criatividade. Se eu continuo dando aulas de musicalização em colégio e gostando disso, em grande parte é porque faço parte desse grupo. Dos comentários da professora, destacamos 3 elementos que estão presentes nas falas de outros professores e que se interlaçam, se relacionam e se integram na construção da identidade docente. A comunidade como um espaço para compartilhar, a influência do grupo na motivação dos professores e seu papel como um local de formação. Esses temas reaparecem nas falas dos outros professores e, por esse motivo, destacam-se como elementos que gostaríamos de apresentar e discutir agora de forma bem breve. A comunidade como um espaço para compartilhar. Ao afirmar que tenta ajudar o máximo de pessoas possíveis da mesma forma em que sempre foi ajudada, a professora apresenta um ideal de comportamento, de prática na comunidade, baseada no compromisso mútuo, através do qual os membros se envolvem em um empreendimento conjunto e desenvolvem um repertório compartilhado. Esses atributos da prática, que são lá propostos por Wenger, fazem com que na comunidade todos sejam responsáveis por ensinar e aprender. Os membros mais experientes contribuem com a comunidade, bem como os novos membros, em cada um contribuindo com aquilo que sabe, com aquilo que já vivenciou. Em um engajamento um com o outro que ajuda a construir o conhecimento profissional docente. O conhecimento de cada professor depende do colega, do conhecimento dos colegas, das possibilidades infinitas contidas nas suas interações e em seus diálogos. Isso é o que diz Nova. Outro participante define a comunidade como um lugar para dividir dúvidas, boas ideias e os BOs do mundo da musicalização infantil, no sentido de boletim de ocorrência, né? Do que acontece ali, das coisas que são problemas, que são desafios. A partir dos dados apresentados no material extraído no grupo, podemos afirmar que essas 3 categorias funcionam como uma eficiente definição do conteúdo das interações, materiais que são compartilhados ali, experiências, sugestões e a sondagem de realidade, que é quando os participantes querem saber como acontece o dia a dia, são questões também pontuais, que eles perguntam sobre como isso acontece com os outros colegas, e aí então se tem uma grande troca
né, de conhecimento de como acontecem as coisas em cada contexto. Ao incluir as temáticas desenvolvidas no grupo, de compartilhar as adversidades, o professor nos relembra de uma experiência docente carregada de desafios, de quem vivencia momentos de fracasso e de desânimo. E por isso, vamos falar um pouquinho também sobre a influência do grupo na motivação dos professores. Esse aspecto foi anteriormente apresentado lá pela fala da professora 2560, ao descrever momentos quando já não tenho forças nem criatividade, ela falava. Nesse grupo, nesse contexto, o grupo me faz motivar, dizia ela, e continua. A troca de ideias, repertórios e materiais são essenciais para as minhas aulas de motivação. As considerações dessa professora oferecem uma definição do que o Grupo Musicalização Brasil representa para ela, do tipo de interação e do conteúdo que é compartilhado entre os membros, bem como dos desafios enfrentados pelo professor de música. O isolamento do professor, que aparece na literatura, e aqui eu cito Blair, né, como um dos referenciais para isso, aparece na fala da professora e o grupo é apresentado como um meio de reduzir essa solidão e trazer motivação. É interessante observar que a influência do grupo na motivação da professora, o segundo elemento que nós estamos destacando aqui nessa breve análise, está diretamente relacionada ao potencial da comunidade como um espaço para compartilhar, o elemento que mencionamos primeiro. O próximo diz respeito à comunidade como um local de formação, e aí eu trago um outro trecho da fala desse professor, que chamo de 7106. Traz a dimensão do conhecimento e da criatividade ao contexto da formação. Ao mencionar que o grupo abriu minha mente, mostrando um mundo novo, a professora compara as aprendizagens na comunidade às experiências de formação inicial, atribuindo maior importância às experiências do grupo. Na interpretação da sua fala, compreendemos que não se trata de desmerecer a formação inicial, mas atribuir um grande valor ao conhecimento profissional do professor, construído a partir de uma reflexão sobre a prática, que é o terceiro gênero do conhecimento de que nos fala Nova. Nas infinitas possibilidades que podemos explorar, mencionadas por Prof. 7106, vemos estampada a incompletude da formação com a qual iniciamos esse trabalho. Uma evidência de que a participação na comunidade de professores, como em nosso contexto de estudo, pode despertar experiências colaborativas e de reflexão sobre a prática que propiciem o desenvolvimento profissional do professor. Concluindo aqui, apresentando algumas considerações, é interessante observar que, ao expressarem sua opinião sobre a relação do Grupo Musicalização Brasil com as suas necessidades profissionais, os professores destacam aspectos distintos, mas que apontam na mesma direção: a construção de um conhecimento profissional docente, que, a partir do engajamento em uma comunidade de prática, é produzido e compartilhado com outros professores de música. Essa prática, que é uma construção conjunta, alavanca o desenvolvimento profissional, proporcionando ao professor oportunidade de reflexão, de trocas, de afirmação da sua identidade profissional. Na observação da comunidade e dos materiais extraídos para pesquisa, podemos perceber como o conhecimento profissional, de que nos falou Nova, um conhecimento de natureza contingente, é partilhado, tornando-se coletivo e sistematiza-se ao ser registrado e compartilhado. As especificidades da comunidade online, na qual se desenvolvem suas relações, se por um lado limitam certos tipos de interação entre os professores, por outro permitem uma maior diversidade de contextos e formas de ser professor de música na educação básica, possibilitadas pela ausência de limites geográficos e pela mobilidade de poder interagir praticamente em qualquer hora e local a partir da palma da mão. Ao considerar o desenvolvimento profissional do professor de música que atua na educação básica neste e em outros contextos, isso nos amplia as possibilidades, os modelos e os espaços de formação. Reforça também a necessidade de refletirmos sobre a formação inicial do professor, suas relações com a escola, com a prática docente e os conhecimentos necessários à construção da identidade do professor de música. Muito obrigada.